Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Você já me conhece, sem muitas apresentações. Se você gosta do conteúdo desse canal, curte o vídeo, se inscreva, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas, deixe seu comentário positivo e indique para mais pessoas, compartilhe entre os amigos, seja membro do canal, ajude esse canal financeiramente. Eu sempre digo, esse canal não é meu, é nosso. Aqui é uma grande comunidade de aprendizado. Maravilha. Antes de começar hoje, eu quero bater um papo com vocês. Não é uma aula. Eu quero bater um papo com vocês rapidamente. Mas antes eu quero deixar aqui fazer um comentário, tecer aqui um elogio aos comentários que eu recebi na live passada. Eu recebi alguns comentários na live passada, eu achei muito interessante, é bom a gente mencionar aqui. Tem um comentário que foi falado assim, ó. Achei muito interessante. A pessoa escreveu assim: sei lá, acho que é cultural do brasileiro aceitarmos facilmente pregações erradas, que barba raspada salva, não usar bermuda salva, coleta faz parte da salvação, expulsar o espírito de estudar da Bíblia. Passamos pano, mas chega ao acadêmico com o Kleber, como o Kleber, expõe textos, cita fontes e é desprestigiado, como se tivesse lepra. O culto à ignorância está em nosso DNA. Isso é cultural. Achei muito, muito pertinente esse comentário. Muito, muito pertinente. Achei muito. Aí ele escreveu também: Irmão Kleber está sensível a críticas porque ele realmente apanha dos dois lados. Ele apanha dos dois lados. Todo mundo sabe que eu apanho dos dois lados. Tem um lado da ala fanática da igreja, os doidos fanáticos e alguns até psicopatas, e tem alguns doidos de fora também e me atacam. Porque sabe, gente, que eu tô tentando ajudar. E aí as pessoas atacam. Porque diz uma frase, tem um filme chamado O Gladiador um, não o 2. O Gladiador. No Gladiador, uma das pessoas fala pro Gladiador, eles vão precisar destruir o teu nome para depois destruir você. Então por isso que as pessoas fazem react de vídeos meus, tentam destruir o meu nome, tentam difamar o meu nome, e assim por diante. Por quê? Por que Kleber faz isso? Porque ele precisa destruir o meu nome primeiro para depois me destruir. É assim que funciona em tudo quanto é lugar. Você vê, a internet, ela gosta de destruir o nome da pessoa. Porque se destruir o nome da pessoa, mas ninguém vai te escutar, ninguém mais vai te ouvir. E aí a pessoa tem espaço para continuar difamando ou difundindo heresia e tudo mais. Eu achei muito interessante esse comentário. Tem um outro comentário que eu achei interessante de uma irmã. As irmãs mandam muito bem quando escrevem, eu acho muito bom isso. Ela diz assim: é triste ver uma pessoa se esforçando, perdendo o seu tempo, tirando o seu tempo para ajudar pessoas que não querem ser ajudados. Depois zombam falando de mim, dele, dizendo que ele quer dar carteirada. Para quem acompanha o canal dele, isso é uma verdade para quem acompanha aqui, vê que é um irmão inteligente, humilde e tem o dom de ensinar. Mas o povo tem a mente fechada para isso. Prefere ser conduzido por cegos que só aceita a revelação. Não adianta depois exigir aprendizagem dentro da igreja, se não aceita ouvir professor. Isso é uma verdade dos dois lados, tanto de quem está de dentro quanto de quem está de fora. Quem está de dentro fala assim: não, a gente precisa melhorar mesmo, mas quando vem ajuda, não quer. É aquela pessoa que está se afogando, você está tentando ajudar ela, ela não quer, mas ela está se afogando. Tem os pessoal de fora que é, ele também, ele fala: não, a igreja precisa de teologia, a igreja precisa da Bíblia, a igreja precisa de estudo bíblico. Aí eu tô aqui dando estudo bíblico, ensinando Bíblia, a pessoa detona o meu nome, detona, destrói meu nome lá nos canais dele. Aí eu fiquei pensando, calma aí, a igreja precisa de teologia, mas não pode ser um teólogo igual o Kleber, tem que ser um teólogo reformado, tem que ser um teólogo presbiteriano, tem que ser um teólogo batista. O Kleber, que é teólogo dentro da congregação, não pode. Você tá entendendo como é uma loucura? Infelizmente, é isso que está acontecendo. E eu vi também um comentário de um advogado que é possível que ele
seja um bom advogado e manje muito de direito. Isso é fato. Mas como não tem conhecimento, aparato teológico, que não é um teólogo, não tem formação teológica, e ele sabe disso, eu não me intrometo em leis, em direito, porque eu não sou advogado. Mas também eu acho que para a pessoa se intrometer em questões teológicas, você precisa ser um teólogo, tá? Você precisa. Hoje mesmo eu gravei um vídeo sobre o autodidata. Não dá para ser autodidata, gente. E não dá. Depois assiste, o vídeo ficou muito bom. É, Aí o advogado falou assim: a CCB adota uma postura pragmática. Se a raiz é duvidosa, então a raiz não é duvidosa. A ideia de você crer que o Natal é cristão, porque ele deu um novo significado para o Natal, então não é uma raiz duvidosa. E quando nós falamos na atualidade de Natal, as pessoas já pensam em bebedeira, prostituição, cachaça, doideira, mulherada. Isso não é Papai Noel, isso não é Natal. Qual o problema do Natal? Pessoas acham que é a árvore, é os presentes. Porque parece que também, você vê, as pessoas são tão meio mão de vaca que até a ideia de dar presente pra alguém a pessoa não aceita. Abençoar o outro pra ele é um cúmulo. Não posso dar presente pro meu irmão. Qual o problema de você dar um presente pro teu irmão? É tão caro assim? Dar um perfume? É tão caro assim dar, sei lá, uma meia? Dar uma gravata pro teu irmão congregar? Qual é a dificuldade de você presentear o teu irmão? Aí tem pessoa que fala, mas Kleber, isso pode fazer o ano inteiro. Mas beleza, pode fazer o ano inteiro. Então por que no ano inteiro você não faz? Por que passa o ano inteiro e você não faz isso? Então esse não é o argumento. Ah, Kleber, comemorar o nascimento de Jesus eu comemoro no meu coração. Todo dia. Ah, tá. E por que você não faz isso? Então, a gente tem que parar com essas hipocrisias. Ah, eu comemoro o nascimento de Jesus no meu coração porque quando ele nasceu no dia do meu nascimento, do meu batismo. Então por que ninguém comemora o dia que batizou? Eu me batizei em 30 de 5 de 95. Tô quase 30 anos aqui nessa estrada. E por que eu vejo que as pessoas que se batizaram não comemoram o dia que se batizou? Aliás, hoje tem um ranço para as pessoas que se batizaram, né? A pessoa parece que tem ranço até do próprio batismo dela. Ah, o meu batismo não valeu. Ah, o meu batismo valeu. Mas vai ser um vídeo para um outro assunto que a gente vai falar a respeito disso. Dito isso, meus irmãos, depois de tudo isso, é, esses comentários iniciais, eu quero falar com vocês algo que está acontecendo na igreja que frequentamos e, e eu tô ficando preocupado. E eu vou fazer uma série de vídeos nessa perspectiva. Eu vou fazer uma série de vídeos nessa perspectiva. É, Todo mundo sabe que depois da pandemia a gente o pessoal teve acesso à pregação, a novos pregadores, a teologia, estudo bíblico e tal. Então tem muita gente indo embora da igreja, isso é um fato. Todo dia tem uma carta, as pessoas entregando, ministério, as pessoas entregando. E esse ano eu louvo a Deus que pelo menos uns 50 irmãos de ministério que falaram que ia desistir do ministério. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que eu convenci eles a ficarem. Pelo menos uns 50 que eu contei. Que assistiram o meu canal, que assistiram os meus vídeos, que me viram lá no César Cavalcante e falaram por causa do que o irmão tava lá, ajudando a gente, eu resolvi ficar. Então eu louvo a Deus. Outros que entraram em contato comigo falam, Kleber, eu assisti um vídeo seu no seu canal, eu entreguei o ministério, mas eu vi que se o irmão tá querendo ajudar, eu também quero ajudar. Não só aqui no Brasil, de outros países também, Estados Unidos, outros da Espanha, tem muita gente assim. Então, meus irmãos, mas o que eu tô percebendo? Então todo mundo teve acesso a estudo bíblico, teologia, tal, 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 tal. Tá todo mundo sabendo disso. Isso aí não é novidade nenhuma. Mas eu percebi que começou houve um ataque, né? Não diria a palavra ataque, eu até vou corrigir, não é um ataque, mas uma cobrança externa e interna. Não, precisa ter estudo bíblico, precisa disso e tal. E começou a criar termos pejorativos para falar de coisas no nosso meio que não batia teologicamente. A questão da pregação, né? A pregação não é bíblica, ela não expõe o texto, ela não explica o texto para a igreja. A pessoa lê a Bíblia, fecha a Bíblia, sai do texto e viaja, e vai embora e não volta mais para o texto.
Aí ele começa a profetizar, tal, tal. Começou a criar termos na internet, a internet no geral, não vou acusar nem A nem B, mas no geral a internet começou a criar termos para algumas coisas dentro da igreja que não batia teologicamente. Até aí, algumas coisas eu achava pertinente falar mesmo, outras eu acho um exagero. Aí eu comecei a perceber que os ataques começou a se atingir, ataques não, não é a palavra ataque, as falas, os discursos, é melhor isso, não é ataque, não é ataque, a palavra não é ataque, mas os discursos. Começou a atingir uma área que não é uma questão teológica, é uma questão de crença. É uma questão de crença. Você pode questionar ou você pode debater teologia, até aí tá tudo certo. Mas as questões da crença, gente, aí não dá. Sinceridade não dá. Sinceridade não dá. Não dá. O que está acontecendo no nosso meio hoje? Deixa eu encostar aqui, aproveitar que a nova cadeira chegou, então aproveitar para encostar aqui para não machucar a coluna. O que está acontecendo no nosso meio hoje? As pessoas começaram a questionar questões do rito e do mito. E aí falam, nossa, Kleber, agora complicou. Rito e mito eu não entendi. Existe algumas categorias de religião que elas são comuns a todas as religiões. 90% das religiões, ela tem um mito, hoje nós chamamos mito fundante, uma narrativa, um jeito de se narrar a história, mito no sentido de narrativa. A palavra etimologicamente, a palavra mito quer dizer mitos, no grego, é narrar, narrativa. Em toda a maioria das vezes tem um mito, um jeito de contar a história dele, e tem o rito. O rito é a performance, é a celebração do que o mito diz. Então, temos o rito, o mito, e nós temos aí também a experiência do sagrado. A partir do momento que eu tenho o rito e o mito, no rito eu experimento o sagrado, o sobrenatural. E o sagrado ele tem algumas características. Ele não é ordinário, ele é extraordinário, ele está para além do ordinário. O ordinário é o dia a dia, é o comum. Só que o extraordinário extrapola isso. Por isso que por que comemorar uma data específica? Porque você não quer transformar você não quer viver o ordinário, você quer viver o extraordinário, é a experiência do sagrado. Nós chamamos de luminoso, do sagrado, do sobrenatural, do divino. E você tem contato. E cada pessoa que tem um contato com o sobrenatural, existe algo objetivo que é posterior. Em primeiro lugar, é sempre subjetivo. É uma experiência minha. E aí, como eu tenho uma experiência, o outro também tem, cada um tem a sua distinta, mas no geral, quando nós reunimos, nós tentamos fazer algo objetivo. Por isso que a primeira instância da experiência do sagrado é medo, você tem pânico, né? Você tem medo do sobrenatural. Depois você tem admiração. Eu estou resumindo aqui algo muito técnico, mas um dia eu até dou uma aula sobre isso. Mas hoje não é uma aula, é um bate-papo. Você tem medo, depois você tem admiração e depois você tem celebração. Por isso que a doutrina ela não vem primeiro. Primeiro vem a experiência e depois que vem a experiência, você quer registrar essa experiência. Você quer tornar palpável essa experiência. E aí você transforma ela em doutrina. Aí daí que nasce em cada religião os dogmas, os ensinamentos, as doutrinas, as leis. E o rito, como que se comemora, como que se reúne, como que se fala, como que se adora. E tudo isso, gente, todas as religiões têm isso. 90% eu diria. Perpassa pelo mito, pelo rito e pela experiência religiosa do sagrado. Daí vem a palavra sagrado e profano. Profano é para fora do fano. Fano é o sagrado.
Profano é tudo aquilo que está para fora do sagrado. Tudo aquilo que não é sagrado é profano. Então, ah, nós temos tudo isso. Todas as religiões têm. O cristianismo não foge à regra como religião. Mas nós, cristãos, vamos entender que o cristianismo não só é religião, é a vinda de Deus para salvar o homem. Nós sabemos disso. Mas se qualquer sociólogo, qualquer antropólogo for estudar o cristianismo, ele vai entender que é uma religião. Então, como religião, o cristianismo não foge à regra. E dentro do cristianismo tem várias ramificações dentro dela. Igreja Católica Romana, Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Ortodoxa Bizantina, tem os coptas, você vai ter. Aí depois tem os protestantes, dentro dos protestantes, igrejas tradicionais, e vai vindo, até chegar ao pentecostalismo, neopentecostalismo, e aí vai. Então tem várias vertentes. E cada vertente tem sua experiência também religiosa. Tem um jeito de ter o seu culto. Tem um jeito de se aproximar do sagrado. Tem um jeito de se aproximar do sobrenatural. Todas elas têm. O que mais eu tô ficando com medo. Beleza, todos têm. E o que eu tenho medo é que você pode questionar a teologia, o dogma que é estabelecido, o ensinamento, a doutrina que é estabelecida em cada denominação, em cada ramificação do cristianismo como religião. Você pode questionar, por que os luteranos creem assim? Por que os católicos creem que Maria é corredentora? Por que existe o batismo de criança na presbiteriana ou no catolicismo? Você pode questionar tudo isso. Está no campo da especulação teológica. Agora, você começar a questionar o jeito da pessoa adorar, eu acho que já começamos a extrapolar a situação. E cada jeito de adoração, gente. Gente, o meu escritório depois eu vou ter que fazer uma limpeza. Tá tendo fica voando assim, os bichinhos. É tipo como se fosse o. Eu nem sei se eu vou falar besteira, gente. É como se fosse o cupim. Minha esposa falou que é até perigoso comer os meus livros. Vou ter que fazer uma limpeza. E eles ficam passando aqui na perna porque tá calor. Então, dito isso, eu tô ficando preocupado. Eu tô ficando preocupado. É, é, é de algo se pensar. Criticar o jeito de adorar, a experiência que a pessoa tem com Deus, o contato que ela tem com o sobrenatural. E, e cada jeito que você tem com Deus, a experiência que você tem com Deus, você externaliza isso. E a externalização é sempre os cânticos, os louvores, o jeito de você dizer algo sobre o Deus que você adora. Essas coisas, gente, é questão de crença, de experiência religiosa. Não dá para você criticar. Não está no escopo da teologia. Não está no escopo da especulação teológica. Eu acho que assim, você pode questionar que a pregação nossa, hoje em dia, o pregador dentro da igreja CCB, ele tem a experiência, ele não sabe expor o texto. Sim, é verdade. Ele não sabe expor o texto ainda, sabe fazer exegese de texto. E em nenhum momento eu digo que eu sou pentecostal. Eu creio que Deus fala na igreja. Eu creio nos atos de fala de Deus. Eu creio que Deus fala. Isso eu creio. Isso eu nunca vou mudar. Mas assim, o pregador tem que ensinar a igreja. Então ele tem que expor o texto. Ele tem que explicar o texto para a igreja. Ele não tem como falar, não, eu não vou explicar o texto para a igreja, eu só vou profetizar. Não tem como ele fazer isso. Ele deixa a igreja com fome. Mas assim, você questionar o jeito de pregar, o jeito do pregador pregar, vamos supor, o jeito do pregador pentecostal pregar, aí eu já acho exagero. E eu vou fazer uma série de vídeos que estão. Cada questão dentro da congregação está sendo atacada. E hoje eu quero falar sobre o avulso. Né? O avulso. O porquê do avulso, por que ele existe,
é, como ele surgiu. Eu não vou lembrar a história toda, porque aí você tem que perguntar para um historiador que pesquisou a fundo a história do avulso. E aí você tem que ter revisão por pares, aí tem que, sabe, não é essa a questão. Mas de forma geral, a congregação sempre teve o inário oficial, né? O inário oficial. Dentro do inário oficial tem os hinos lá que eu sou apaixonado, eu amo de paixão. Não, confesso que eu sempre amei o inário 4, eu tenho um pouco de ranço do inário 5, porque tem umas letras do inário 5 que eu não gosto, mas eu canto também. Canto também, não tem problema, eu canto. Mas amava o Inário 4. E, e o Inário 4 é os hinos oficiais da igreja. É o hino oficial da liturgia da CCB. Ponto. Só que o sagrado, gente, ele sempre vai fazer com que você extrapole o rito. Porque no cristianismo tem uma peculiaridade. Nós cremos que a Sagrada Escritura diz que o Espírito Santo sopra onde ele quer. Não sabemos aonde ele vem, para onde ele vai. O Espírito Santo está sempre para além. É sempre esse extrapolar. Como dizem os ortodoxos, o Espírito Santo é alegria em Deus. O Espírito Santo ele não fica preso numa caixinha, ó, ele só manifesta desse jeito. Ó, é desse jeito que tem que adorar a Deus, é desse jeito. Isso é próprio das religiões, falar é desse jeito. Mas nós entendemos que o cristianismo é sempre essa expansão de amor, essa alegria, essa celebração. Ela extrapola, não tem como você controlar. E uma das coisas que no pentecostalismo é os louvores que não muitas vezes não tá na harpa, não tá na harpa, ela não tá no inário. Mas as comunidades, elas começam a se reunir, e eu lembro que na congregação, principalmente nos anos 90, começou a se reunir e tocava-se o violão. Aí começou a se tocar o violão, e todo mundo se alegrava com o violão, que era tocado o inário no violão. Mas aí começou a surgir os primeiros hinos. Eu não vou saber qual foi o primeiro avulso escrito, né, para ser cantado. Mas um dos principais que eu colocaria na fila aí, aquele lá, na face um sorriso. Se você perceber, na face um sorriso querendo ocultar angústia, não. Isso é uma experiência humana. A pessoa não só quer cantar o louvor, ele quer cantar uma experiência humana. Aí, não, mas não pode cantar isso, porque isso é antropomorfismo. Puxa vida, se você ler os Salmos, então tá cheio de antropomorfismo. É, isso não é antropomorfismo, Kleber. Não é a palavra certa, antropomorfismo, é que o povo fala. É, é, é colocar o homem no centro. Não é antropocentrismo, virou a palavra agora, lembrei da palavra. É antropocentrismo, que não é cristocêntrico, não é teocêntrico, que virou modinha no nosso meio. Então, o que que acontece? A pessoa fala, não, o avulso é antropocêntrico, porque só fala do homem, não fala de Cristo, porque o louvor tem que ser Cristo. A pessoa está confundindo a oficialização do rito do que o extrapolar do rito. Os salmos é a mesma coisa. Tem salmos que falam das grandezas de Deus, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus domina os mares, que Deus domina os pássaros, os animais. Mas tem salmos que o salmista fala assim: ouve minha angústia, olha para a minha situação, os meus inimigos estão me perseguindo, tem misericórdia de mim, os meus ossos estão doloridos. Isso é o quê? Antropocentrismo, tá falando do homem também. Sabe? Os salmos de precatório pedindo vingança. Bem-aventurado aqueles que pegar teus filhos e dá com ele nas pedras. Porque isso é experiência humana. Isso é marcado pela experiência humana. Entendeu? É marcado pela. Então, a pessoa tá triste. Alguém que escreveu isso devia estar muito triste. Isso é o ser humano escrevendo mesmo. Isso é humano ser humano. Na face um sorriso. A pessoa deve estar descrevendo. Quantas vezes você tá lá sorrindo, brincando, mas dentro de você tá aquela tristeza, aquela falta de sentido na vida. Quantas vezes? Aí fala, querendo ocultar angústia na alma, vontade de chorar. Quantas das vezes qualquer uma pessoa já não passou por isso? Quem é que não passou já por isso?
E o louvor está tentando expressar em letra, em louvor, essa dor, esse abandono. Puxa vida, custa entender isso. Então, os avulsos eles começaram a ser. Então, surgiram no movimento de famoso movimento de oração. E eu vou fazer um vídeo só sobre o movimento de oração. Eu já fiz alguns sobre isso, mas eu quero fazer um mais consistente. Então, dentro do movimento de oração, as pessoas se reuniam para orar depois do culto. Ó, e isso já extrapola. Por quê que as pessoas se reuniam depois do culto? Com a vontade de adorar mais ainda, porque é uma fome e sede de justiça. É uma fome e sede de Deus. Iam para o culto, adoravam a Deus, mas queria fome e sede de Deus e se reunia para adorar a Deus. Cantava os louvores, tinha oração. E alguém começou a cantar um hino ali. Aí surgiu um outro, surgiu um outro. Na maioria das vezes, quando surge, toda a liderança religiosa acaba identificando isso como um mal. Eu lembro que na época dos anos 90 começaram a falar que o avulso era do diabo. Falavam que era falado em cima do púlpito. Eu lembro. Não é para cantar avulso, porque avulso não era de Deus. Era o inimigo que inspirava esses louvores. Não era. Quer cantar? Canta os hinos do inário. Isso é uma reação da religião oficial para falar que não era de Deus. Graças a Deus, aos poucos, pela luta minha, de muitos que eram profetas de Deus, homens de oração, os que tocavam violão, muitos sofreram. Alguns perderam até a liberdade, porque tocava violão, porque tocava avulso. Foram perseguidos. Eu fui perseguido, não, eu nunca toquei avulso, mas eu sempre estava envolvido no movimento de oração. Então eu já fui perseguido por causa do movimento de oração, porque o movimento de oração era do inimigo, porque profetizar não era de Deus. E aí o avulso entrou na baila. Então teve até ensinamento dizendo que o avulso não era de Deus, que tinha que ser combinado. Tinha circular dizendo isso na época dos anos 90. E hoje em dia, é sempre assim, né? Quebra de paradigma. Sofremos muito, mas hoje já faz parte do repertório de qualquer membro da CCB ouvir avulso e cantar avulso. Por que que se deu o nome de avulso? Eu deduzo, eu não sei quem foi o brilhante ideia, mas eu deduzo que pensa, existe um inário oficial, mas tem hinos que eu acho que é hino, que é louvor, mas não está no inário, ele é avulso ao inário. Então colocou hinos avulsos, que não estavam no inário. E cantavam, gente. Eu lembro que foi uma novidade quando chegou aqui na Zona Leste. Nós ia para os momentos de oração. Eu lembro que tinha um amigo meu, o irmão Paulinho, nunca mais a vi. Ele falava, gente, tem uns louvor bonito, é tão lindo. Vamos cantar. E aí ele tocava alguns que ele aprendeu. E foi indo, gente. Então tudo isso faz parte da experiência religiosa. Até o irmão Chivitanelli, eu sempre tenho uma dificuldade de falar o nome dele. Chivitanelli, sei lá. Se ele estiver vendo esse vídeo, você me perdoa, eu não consigo falar o teu nome. Eu tenho uma dificuldade, mas não é maldade, não é maldade. Que ele pegou um áudio com a pessoa, pegou um áudio falando que o avulso era do inimigo, que o avulso era do diabo, que tinha 3 demônios, que dá. Isso é um absurdo. Porque quando vocês jogam no campo da revelação, Deus me revelou que era 3 demônios. Aí parece que a discussão acabou. A discussão parou aí, porque ele falou que é revelação. Ele falou que já era revelação, então acabou a discussão, né? Então quando a pessoa joga pro campo da revelação, ele tá dizendo, ó, não vamos debater, porque foi revelação. Mas quem garante que é revelação? Você tá entendendo? E isso é muito perigoso. Porque a pessoa não sabe a gravidade disso. Ó a gravidade. O avulso é do diabo. Então todas as pessoas que estão cantando, que você vê na internet, uma multidão se reunindo, tocando, a mocidade cantando, nenhuma delas tem o Espírito Santo? Nenhuma delas o Espírito Santo avisa, ó, não é de Deus esse avulso. Nenhuma delas Deus avisa. Gente, a palavra de Deus diz, e o meu Espírito, eu vou mandar o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Isso é um absurdo você achar que é coisa de demônio. Mas Kleber, mas o avulso ele é antropocêntrico. Ele fala mais do homem, mas isso é a experiência religiosa de cada um. Os salmos também tem isso. Então você vai jogar fora os salmos? Não dá, gente. Não dá para você usar esse critério. Não dá. Então,
E é igual também pra teologia. Tem que estar. Igual quando os vídeos que eu fiz, eu participei de uma live ontem. Tá na Bíblia? Igual eu falei, beleza, a palavra Bíblia tá na Bíblia? A palavra Trindade, a palavra, o termo Trindade tá na Bíblia? A pessoa fala, o conceito tá. Então, esse que é o problema. O conceito tá lá, mas o termo não tá. E eu vou descartar o termo? Gente, nem tudo, hoje eu mesmo ensinei pro meu filho, nem tudo tá na Bíblia, mas a Bíblia me dá referências para discutir todas as coisas a partir da Bíblia. Mas as coisas, nem tudo ela tá respondendo lá. Nem tudo tá claro na Bíblia. Então esse negócio, me dá um texto, me dá um texto. Eu vejo esses debates de gente doida. Me dá um texto, prova pra mim na Bíblia. Isso é um absurdo. Isso é de um fanatismo religioso que não tem tamanho. Nem tudo a Bíblia tá respondendo. Nem tudo ela tá abarcando, nem todo o assunto ela tá abarcando. A Bíblia fala de inteligência artificial? Não fala, né, gente? A Bíblia fala de medicina moderna? Não fala, né? Não fala, gente. A Bíblia fala de eutanásia? Não fala, né? Então, é um jeito de se lidar com a situação que é muito ruim. Então, precisamos pensar melhor. E aí tá tendo um ataque. Agora o avulso é do inimigo, agora o avulso é do diabo. Gente do céu, não dá pra. E isso está sendo sistematicamente em várias questões. O avulso, para mim, é uma questão de crença. É uma questão de experiência religiosa. Que não só fixa só no rito do culto em si, mas extrapola a partir dele. E ele vai cantar coisas da alma, do coração dele, do sentimento dele. Tá? É, E tem uns que tentam parafrasear o que está no texto bíblico, né? Pelos montes pulando, sobre os outeiros, o meu amado tá vindo. Parafraseando um texto bíblico. Então, é tudo experiência religiosa. Não tem como você impedir isso. É a crendice do povo, não tem como você impedir. Não tem como você falar é tudo do inimigo. Ah, não é. Porque não é uma questão de dogma, gente. Não é uma questão de dogma, não é um dogma em si. Tem que estar no inário. Não é um dogma. Não é assim que funciona. Então, se você perguntasse pra mim o que você acha do avulso, eu falo que é uma experiência religiosa. Ah, Kleber, tem alguns que são exagerados. Não, tem sim, deve ter alguns exageros. Mas eu era apaixonado dos anos 90. Eu, como mesmo sendo um teólogo, não vejo problema. Tá? Não sou radical, vendo problema em tudo. Quando começar a colocar problema em tudo, gente, a gente vai jogar toda a igreja fora. Falei ontem na live. Quer dizer, que mais nada presta. O culto, ultimamente, para eles não presta. Ah, o, o- os testemunhos, eu vou fazer um vídeo só sobre os testemunhos. Os testemunhos não presta. A pregação também não presta. Ah, as orações não prestam. Nada presta. O que você vai poder fazer no culto agora? Joga tudo fora? Nada presta. Então eu acho que tá exagerando já, gente. Questionar a teologia é até beleza. Vamos jogar, coloca na mesa, vamos discutir. Mas, gente, questionar a experiência religiosa do povo. Aí tem uns que, sem, sabe, na inocência, posta aqueles busca dos dons, as pessoas se abraçando. Hoje mesmo eu vi uns dois no TikTok. As pessoas se abraçando, falando em língua. Aí eu vejo nos comentários, isso é do inimigo, isso é do diabo, isso é exagero. Isso é experiência religiosa. É experiência religiosa. É só isso. Quando você vê na televisão mostrando lá numa mesquita, as pessoas lá, né, um muçulmano, né, dentro do seu rito, põe um tapetinho, vai lá, ajoelha, faz uma reza, levanta, faz a reza. Você não estranha, né? Você vê lá também num templo budista, o budista meditando, né? Numa meditação. Você não reclama, né? Você vê o hindu no hinduísmo lá, né? Fazendo a sua meditação, se banhando lá naquele rio lá cheio de mortos que estão lá. Você não reclama. Você fala, não, é religião é assim mesmo. Por que que no cristianismo, qualquer manifestação tem que estar dentro de um quadro, tem que estar dentro de uma caixinha fechadinha, bonitinha, porque é só desse jeito que o Espírito Santo manifesta. Que esse é o erro do protestantismo clássico. O Espírito Santo só manifesta desse jeito. Você entra no culto, ouve a pregação,
E tem que ser doutrina, tem que ser pregação para confrontar você. E aí você levanta e vai para sua casa. Isso é pregação, isso é culto. Você tem certeza que isso é culto? Tem gente que fala assim, culto não pode ter emoção. Eu já vi gente falando isso. Gente, isso é um dos absurdos que não tem tamanho. O ser humano é um ser emocional. Antes de ser um ser racional, ele é um ser emocional. Ele é perpassado por emoções. Ele é perpassado por emoções. Eu não sou contra a razão, eu sou filósofo, teólogo, sou apaixonado pela razão, mas eu sou um ser emocional. Quando quer pra chorar, é pra chorar. A gente tem sentimentos. Seres humanos, nós temos sentimento. Meu filho queria fazer uma coisa, uma questão estética, uma vaidade de jovem. E hoje ele foi fazer. Tadinho. E ele foi fazer, não deu certo. E aí depois tivemos que fazer um processo para corrigir. Ele ficou triste. Eu como pai, fiquei triste. Eu tô triste até agora. Porque, tadinho, ele queria final do ano, tá, né? Do jeitinho dele. É um menino bom, um menino educado, um menino que não se envolve com nada de errado. É um orgulho pra mim, tem orgulho, tem boas notas na escola, menino educado, nunca me desrespeita, nem a mãe dele. Só gosta de futebol, das coisinhas dele, do videogame dele. Aí queria fazer um procedimento de estético pra ficar feliz, pra se sentir bem, aí deu errado. E eu me senti triste. Eu poderia ser racional, falando, não, deu errado mesmo, é assim mesmo. Não, mexeu comigo. Eu fiquei triste como um pai, porque eu sou um ser emocional. Eu tenho emoções. Eu não sou um robô. Eu olho para as coisas e choro. Quando eu vejo cultos antigos, as pessoas dando aquele alarido lá, eu lembro da minha mocidade. Aí toda vez que eu tô no celular e vejo, hoje mesmo aconteceu, eu tava vendo, comecei a chorar, porque eu sinto saudade. Eu sou um homem saudosista. E eu senti saudade, eu chorei, porque eu não sou um robô. Quando vocês me veem nervoso, o Kleber tá nervoso hoje. É porque eu não sou robô, gente. Eu fico nervoso também. Eu fico nervoso também. Eu não sou um robô. Então, gente, ah, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Coloca tudo numa caixinha. O culto tem que ser assim, ó. O culto tem que ser. Eu lembro de um ancião, quando a igreja ficava. Ele tinha. Quando um dava um glória mais alto, falou, irmão, menos, não dá glória alta aí, não. Irmão, você também. Aí todo mundo ficava em silêncio e falava, isso que é um culto. Isso aqui, ó, como Deus. Isso aqui é Deus, ó. Isso é uma benção, ó. Que maravilha. Isso é uma benção, olha. Todo mundo, ele falava, todo mundo quietinho. Isso é bem. Para ele, esse culto estava agradando a Deus ou agradando a ele? Porque para ele um culto é sem emoção. E isso também tem muitas nas igrejas reformadas. As pessoas fazendo isso. Hoje eu vi um vídeo, depois eu vou fazer uma reação a esse vídeo, um react. O camarada detonando a teologia em cima do púlpito e achando bonito, né? Aí eu fiquei pensando, tá vendo? Não é só na congregação que fala mal de teologia. Na Assembleia de Deus também. Ele estava numa Assembleia de Deus. E é engraçado, nessa mesma Assembleia de Deus que ele estava pregando, o pastor dessa Assembleia de Deus, ele é um camarada que ele é a favor. Ele é meio machista. Ele acha que a mulher tem que ficar calada no culto. Mulher não pode ser pastora. Mulher não pode pregar. E é machista. E mulher não pode usar maquiagem, não pode fazer nada. E ele acha que isso é doutrina. Não, isso é doutrina, isso é evangelho. Por quê? E aí, qual pregação que o pregador foi pregar na igreja dele? Teologia é ruim. Teologia não é de Deus. Teologia não é bom. Você tá entendendo? E é sempre assim também, as pregações nas igrejas. Me desculpe os pregadores. Me desculpe os teólogos. Quando começa assim, meu, me desculpe os teólogos. É igual os comentários nos vídeos, meu. Eu acho que o teólogo é do diabo, é do demônio, é do inferno, mas com todo respeito, e essa é minha opinião. Se a pessoa te ofende, te xinga, não, essa é minha opinião. Aí hoje um também, que eu acabei de excluir. O cara me xingou e falou: pronto, falei. Eu falei, pronto, excluí. Você tá entendendo como funciona? A gente precisa melhorar sobre isso. Pensar melhor sobre isso, sabe? Então quer dizer que o avulso é tudo. O avulso foi feito pelo diabo. E o Espírito Santo não avisa a gente em nada. Ah, tá. Então tá bom. Só pra pensar aqui, só pra lembrar aqui. Eu joguei aqui na internet. Hoje em dia, graças a Deus, tudo tá na internet. E a gente consegue pensar alguma coisa, né?
Joguei aqui na internet, avulso CCB, né? Tem vários avulsos aqui, depois eu vejo um por um dia, quem sabe, fazer uma live só falar sobre esses louvores. Aí eu faço parte 2 desse vídeo, mas como uma live ao vivo. Tem esse aqui que eu gosto bastante, né? Do bichinho de Jacó. Olha que bonito. Deus jamais te esqueceu, bichinho de Jacó. Mesmo estando tão fraquinho, nunca Deus te deixou só. E ele conhece o interior do teu coração. É isso, a Bíblia fala que Deus sonda os corações e os rins. Não prometeu para ti derrota. Realmente, por mais que você possa ter derrotas na vida, eu já tive várias. Meu filho teve uma hoje, tadinho. Tá triste. Nós temos derrotas na vida. Em algum momento você vai acabar perdendo. Em algum momento não vai dar certo. Em algum momento alguém vai te afligir. Em algum... Mas a Bíblia fala que todos aqueles que obedecer àquela lei, lógico, para o Antigo Testamento estava escrito aquilo, dizia assim: eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Né? Eu não vou te colocar por cabeça e não por cauda. Bendita será a tua entrada, bendita a tua saída. Nesse sentido, é a experiência religiosa. Ele está colocando na vida dele aquilo que ele olhou, algum texto bíblico, alguma passagem. Ele está tentando dar um sentido para a vida dele. Mas é lógico que ele está cantando isso, mas ele sabe que na vida a gente tem prova. Ele sabe que na vida a gente tem testes. Sabe que na vida tem hora que vem doença. Ele sabe, gente. Aí fala, Deus jamais te esqueceu, bichinho de Jacó. Mesmo estando tu fraquinho, nunca Deus te deixou só. E ele conhece o interior do teu coração. Não prometeu para ti derrota, mas sim exaltação. Se passares pelo fogo, não te queimarás, pois contigo está o leão da tribo de Judá. Né? Jesus mesmo disse, estarei contigo todos os dias da vossa vida. O que é teu, ninguém te colocará a mão. Realmente, eu acredito num Deus soberano, que o que Deus planejou para tua vida, meu irmão, vai acontecer, não tem como rejeitar. O Deus soberano faz isso. O que é teu é teu. Ninguém. Ele fala assim, igual muita gente fala, claro, você não tem ministério, porque Deus não quis. Deus não quis. Ponto. Quando Deus não quer, não tem santo que faça mudar. Agora, quando Deus quer, ele faz a coisa acontecer. Claro, por que você não tem um carro? Porque até hoje Deus não quis que eu tivesse um carro. Deus não quis. O dia que Deus querer, Deus me dá um carro importado. É assim que funciona a vida. Deus é um Deus soberano. Deus controla a nossa vida. Eu sou adepto desse, porque eu acredito na soberania de Deus que dirige a nossa vida. Eu não acredito em. Lógico que nós, seres humanos, temos que trabalhar, como eu estou fazendo aqui. A gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, como eu faço a vida inteira estudando. Eu sei que a gente tem que correr atrás do nosso pão de cada dia, mas o controle da vida está nas mãos de Deus. Em última instância, é Deus que domina todas as coisas. Tá bom? Então, tem vários. Quer ver outro aqui? Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. A cana trilhada eu acho bonito, né? Eu tenho aqui na minha playlist. Há momentos tão difíceis, não consegue acreditar. Gente, quem não é que ele já passou na vida e passa por um momento difícil que você não está acreditando ou não quer acreditar? Parece que Deus não existe, é tão difícil suportar. Quando você está em momentos de luto, quando você perde alguém, você fala, meu, Deus não existe, porque olha a situação. Mas depois que você passa aquela tristeza, já chorou tudo que tem que chorar, aí você fala, não, eu tava falando besteira, Deus existe. Deus existe. Eu estava numa situação que a minha fé foi abalada. Parece que Deus não existe. É tão difícil suportar. Nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé. Deus coloca nós em situações de teste. Não que Deus colocará nós em tentação, porque a própria Bíblia fala, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Mas Deus coloca em teste a fé, não para nos derrubar, mas para mostrar o nosso valor, né? Nesse sentido. Ele prova para o inimigo o quanto ama você, né? Aí fala, à espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Eu creio que a fé é um dom de Deus, a Bíblia fala isso. Mas quem escreveu a letra, ele estava tentando explicar isso de uma forma leiga, não tão teológica, mas é a experiência. Aqui não conta teologia. O avulso não está contando teologia. Em uma doxologia acadêmica, teológica, não. Ele está pensando mais na experiência de fé dele, a experiência de vida dele, o dia a dia da vida dele. A fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu,
Pois a fé que você não perdeu, se ainda respira, é porque não morreu. Lógico que é uma lógica, se você está respirando é porque você não morreu. Se ainda fumega, é o porquê não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ele está parafraseando uma passagem bíblica. Lógico, a passagem bíblica demanda exegese, interpretação, né? Mas para quem escreveu, ele não estava pensando na exegese, na interpretação. Ele estava pegando passagens bíblicas isoladas que faziam sentido para a mensagem dele, para a experiência dele naquele momento. A cana trilhada jamais se acaba. Ter fé ensina a ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. Enquanto você está vivo, tem esperança. Depois que morreu, tchau, né? Agora, enquanto você tem vida, as coisas podem melhorar. Você ainda tem tempo para pedir perdão, você ainda tem tempo para perdoar, você tem tempo para ser mais crente, você tem tempo para se arrepender dos pecados. Você tem tempo. Enquanto você está vivo, tem esperança. Depois que morreu, tchau. Aí ele diz: as tuas causas jamais serão difíceis. Quantas obras eu já te fiz? Igual do exemplo, Deus já me curou do câncer. Quantas obras eu já te fez? Deus não conhece a palavra impossível. Isso é um fato. O anjo já falou no Antigo e no Novo Testamento. Porque para Deus nada é impossível. Deus não conhece a palavra impossível. Não está no vocabulário de Deus. Não está no dicionário de Deus. Isso é um fato. Está na Bíblia. Só conhece o fundamento da fé. E nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ele ama você. À espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu. Pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu. Se ainda fumega é porque não se apagou. A cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé ensina enquanto houver ter confiança. Enquanto houver vida, haverá esperança. À espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que prometeu. Aí ele fala aqui e acabou. Então, é experiência. Vamos ver só mais um aqui para nós terminar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Só um momento. A maioria desses avulsos aqui eu amo todos. Só mais um momento. Ó, eu gosto desse aqui, que é um dos que eu ultimamente eu ando cantando. Aqui você percebe o sentimento de alguém que está abandonado. Aquela tristeza que bate. Que você quer expressar essa dor. Você quer expressar essa dor. Você não consegue colocar. O autor dessa letra, ele queria expressar essa dor. Ele queria colocar em letra, em poesia, aquilo que ele estava sentindo. Porque tem coisa que você quer falar, mas você não sabe se expressar. E a música ela é fantástica, porque ela te dá essa possibilidade. Você não sabe o que falar, porque você tá aquela sentindo aquilo. E esses dias eu estava muito assim. E aí eu comecei a cantar muito esse avulso aqui, ó. Eu me sinto sozinho, ó Deus. Desacredito dos sonhos que há tempo tu prometeu que me faria feliz. O destino me faz chorar. Está difícil de a ti servir. Os meus olhos se fecham, ó Deus. Não me deixes morrer aqui. Aí no refrão ele diz: lágrimas rolam e molham as cordas. Que cordas que ele tá falando? Do violão, porque é o violeiro que tá compondo. Lágrimas que rolam e molham as cordas, que suavemente expressam a minha dor. Suavemente, na hora do dedilhar da corda, tá expressando a minha dor. Que suavemente expressam a minha dor. Estou ferido e não entendo o porquê. Então tomas um caminho e me ajuda a vencer. Aí ele fala: eu me sinto sozinho, ó Deus. As estrelas já me esqueceu. Lógico, agora ele está fazendo um papel aqui de um poeta, olhando as estrelas, como se as estrelas estivessem te contemplando. As estrelas me esqueceu. Elas estão lá, mas elas não lembram de mim, elas não sabem quem eu sou. Lógico, isso aqui é uma metáfora, tá, gente? Não é literal. As estrelas já me esqueceu. Porque isso aqui é licença poética. Aí as pessoas olham um avulso dele: não tá na Bíblia, porque é do inimigo, é do diabo. Isso aqui é licença poética. É o eu lírico manifestando, é o poeta dizendo as coisas. A lua não quer brilhar, os desertos já me envolveu.
seja quando você sente que você está num deserto, que você está sozinho. Ninguém compreende, ó Deus, o sentimento que apareceu, mas espero somente em ti. Meu desejo tu vai cumprir. Lágrimas rolam e molham as cordadas. Eu amo esse louvor, porque eu entendo porque fala de coisas que você quer falar, mas não tem palavras. E há uns tempos atrás eu estava aqui, fazendo minhas coisas, estudando aqui, e eu estava lendo o livro, me bateu aquela angústia, e eu me lembrei desse livro, desse louvor. Eu me sinto sozinho, ó Deus, desacredito dos sonhos que há tempos tu prometeu que faria feliz. O destino me faz chorar. Está difícil de a ti servir. Os meus olhos se fecham, ó Deus. Não me deixes morrer aqui. Lágrimas rolam e molham as cordas que suavemente expressam minha dor. Estou ferido e não entendo por quê. Não entendo por quê. Então tomas um caminho e me ajude a vencer. Kleber, eu descobri uma coisa, você não sabe cantar avulso, é verdade. É por isso que eu sou um pregador e teólogo. Eu não sou cantor. Avulso, gente, eu deixo para cantores que eu conheço ao longo da minha vida. Um deles me visitou esses dias aqui. Cantou vários avulsos junto com o filho dele, o Elias do Sesc. Eu até postei no meu. Tá lá no meu Instagram, dá uma olhada lá no meu Instagram. Aliás, gente, ajuda o Instagram lá, curte lá, segue lá no Instagram. E foi muito bom. Muito bom. E muito bom receber visita. E tem vários outros avulsos aqui, eu não vou lembrar de todos, mas depois eu vou ter uma parte 2 aqui, tá bom? Vai ter uma parte 2, tá bom? Eu prometo pra vocês. É, deixa eu ver aqui se eu lembro de mais alguma coisa. Ah, eu acho. Esse aqui, ó. Não, não, não vou lembrar desse. Não vou lembrar como que canta esse. Mas tem vários já aqui, gente. Depois vocês verem na internet aí, é só jogar no Google, ele vai dar uma lista de várias letras de avulso. É, é, então, assim, meus irmãos, eu não vejo problema. Eu, Kleber, não vejo problema em avulso, tá? Não vejo. Vejo uma expressão do eu lírico, de uma poesia, de uma dor, de um sentimento. Se você lê poesias de Drummond, se você lê poesias de Cecília Meirelles, se você lê poesia de Casimiro de Abreu, você vai ver que é sempre expressando esse sentimento, colocando para fora em poesia, essa dor que você sente, a dor. Você vai encontrar isso no Salmo, salmistas dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, meus ossos estão doloridos, me sinto sozinho, estou com sede, sede do Deus vivo. Essas coisas estão lá, entendeu? Porque são expressões dos seres humanos. Nós somos humanos. E o Espírito Santo, ele extrapola o rito, a oficialidade do rito, a oficialidade da liturgia. Ele está para além disso, ele se expande. Por isso que existe o movimento de oração. Os próximos vídeos eu vou falar sobre o movimento de oração. Vou falar também sobre coisas que estão atacando. Ah, porque agora não pode testemunhar, porque o testemunho é tudo mentira. Ah, agora não pode. eh, As pessoas estão criticando. ah, Na hora da pregação, o pregador pentecostal não pode profetizar, ele só pode expor o texto. Ele não pode profetizar, porque tudo é profetada. Então, assim, sabe? Generalização assim que tem na internet é de doer. Mas eu, Kleber, como teólogo, como cristão, como alguém que está lá dentro da CB, eu não vejo problema com o abuso. Não vejo que é do inimigo, não vejo que é do adversário. O adversário não vai te fazer se reunir com a mocidade para cantar, tocar violão e dar glória a Deus, tá? O inimigo não faz essas coisas. O inimigo ele vai te jogar pra cachaça, pra bebedeira, pra balada, pra andar armado, sabe?
pra andar armado. Aí ele vai fazer isso, ele vai te tentar. Aí ele fala, ele fica. Eu tô velho, gente. Tem vez que a gente. Esse dia mesmo tava eu e meu filho, nós tava andando, voltando da padaria. E o camarada do nada jogou na calçada o carro assim, ó. Jogou pra cima dele, quase querendo atropelar a gente, gente. Foi uma coisa assim horrível. E na hora eu olhei assim e falei, meu, a vontade. Sabe, o inimigo falou assim: se você tivesse armado aqui, ó. Você, o da paixão lá dos anos 90 lá, hein? Antes de ser crente, hein? Você resolvia isso aqui, hein? Você ia pras cabeças, vai lá, resolve. Aí eu respirei e falei com meu filho, nós ficamos um pouco nervosos. Falei, não, vamos ficar em paz, isso é coisa do adversário. Falei pra ele, isso é o inimigo tentando a gente. Vamos clamar a Deus, cobre nós com o teu sangue. Senhor, não, não, o antigo Kleber morreu. Não, não volta. Em nome de Jesus, não volta. A gente tem que resistir. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas, gente, essas coisas acontecem, elas vêm na gente. Mas graças a Deus, Deus está aqui nos ajudando, nos protegendo, nos segurando, nos guardando. Então, gente, eu não vejo, o inimigo não vai fazer. O inimigo quer que você volte a ser aquilo que você era no mundo, bebedeira, mulherada, samba, doideira, droga, mentira, passar cheque sem fundo. Ele quer que você seja volta aos rudimentos do mundo. Ele nunca vai fazer você fazer qualquer coisa que você fique próximo de Deus, né? Nunca ninguém falou, eu comecei a tocar avulso e agora tô tomado pelo adversário, né? Ninguém falou isso, né? Então, assim, não existe. Eu não vejo problema no avulso. Eu não vejo. Tem gente que vai enxergar, vai ser radical. Não, porque é antropocêntrico, falar mais do homem. Eu, como tecnicamente, teologicamente, não vejo problema. Eu, como teólogo, não vejo teologicamente um problema no avulso. Eu vejo, e principalmente como cientista da religião. Como cientista da religião, eu vejo como uma expressão religiosa. Ah, mas Cleber, vai ter gente que vai discordar. Mas aí depois as pessoas discordam à vontade. Quem tem boca fala o que quer. E não estudou, então nunca leu nada, nunca leu o Sagrado e o Profano de Mr. Eliade, nunca leu o Sagrado do Rudolfo Otto, nunca leu nada. Então, se nunca leu nada, nunca pesquisou nada, então eu nem ligo para as opiniões das pessoas. Mas eu, assim, como cientista de religião, não vejo problema no avulso. Eu vejo como uma expressão religiosa e uma expressão de religiosa genuína. Essas coisas aconteceram também na Assembleia de Deus, tudo estava na harpa. Depois começou a surgir os louvores, as pessoas cantando louvor. E é por isso que existe pessoas como a Aline Barros, ou outras cantoras gospel, né? Um dia eu estava muito angustiado, muito angustiado, porque minha playlist ela é diversificada. Estava muito angustiado, várias vezes acontece isso comigo, né? A gente vai passando a vida, a gente vai. Eu não estava bem, eu era moço. E eu estava muito triste, era madrugada, eu comecei o controle, né? Nas TV abertas. E eu cliquei num canal que era da Rede Gospel. Aí tava tocando assim: Deus segura, vez a minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no momento mais difícil até aqui. Me ajude a resistir. Eu não vou lembrar direito. Quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. E aí vai falando, gente, é uma das coisas mais lindas. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Lavou a minha alma. É um louvor, gente. E é uma expressão genuína de religião. Qual o problema que as pessoas. Não, porque as pessoas querem exigir teologia de tudo agora. As pessoas querem exigir racionalidade teológica de tudo. Racionalidade teológica você exige do dogma, da discussão dogmática, da filosofia, da teologia. Você não pode exigir racionalidade da experiência sacral, da experiência extraordinária, da experiência do sagrado. Não dá. O próprio Rodolfo Otto dizia: o sagrado tem um quê de irracionalidade, porque ele é irracional e ele é suprarracional, está para além da racionalidade. Não dá para você medir racionalmente tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Isso aqui não foi uma aula, foi um bate-papo, trocar uma ideia. Não vejo problema no avulso, tá bom? Aí eu vou fazer um vídeo só a respeito do culto na CCB, a pregação, vou falar sobre os testemunhos, o hino do inário, eu vou falar de tudo. Vou fazer uma série sobre isso, porque eu vejo que tudo tá sendo atacado. Do jeito que estão falando na internet, dá a entender que tudo na congregação, do começo até o final, nada presta,
tudo tem que ser queimado e já vai ser jogado fora. A gente tem que sair da congregação urgente, porque nada que tem lá presta. Aí, meu, aí é complicado. Porque aí você tá mexendo nas questões de crença do povo, de experiência religiosa. Sabe o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna? Ele tem uma passagem, né, do livro, quem leu o livro ou assistiu o filme, pode assistir. Tem esse corte na internet também, pode assistir, já que você não quer assistir o filme inteiro. A pessoa diz, conta, né, lá, ele morre, né, ele vai para um lugar, aí ele vê lá os santos, católicos, a Maria e tal. Lógico, eu como protestante não acredito nisso. Mas vamos supor, ele viu. E a gente estuda isso em ciência da religião. Ele viu, aí quando ele voltou, ele contou a experiência que ele tinha. Eu vi Maria, vi o santo, tal, tal. Aí a pessoa assim, mas como que se deu isso? Como que foi? Aí ele falou, eu não sei, mas só sei que foi assim. Esse não sei, mas só sei que foi assim, é a experiência religiosa, que nós não temos conceitos, nós não temos palavra para descrever essa experiência. Por isso que tem coisas que você experimentou ou na Assembleia de Deus ou na congregação que você fala, eu não sei explicar, mas só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Não tem como explicar racionalmente. Sabe? Não tem. É igual profecias. Tem profecia que é mentira, que não é de Deus? Sim. Mas tem profecia que o camarada profetiza para você, passa o dia, cumpre do jeito que ele profetizou. Tem como explicar isso? Não tem. Porque não pode falar que é adivinhação, porque nem tudo você pode colocar como adivinhação. Nós vamos falar só sobre profecia também aqui no meu canal. Sabe? Então é isso. Só sei que for assim. Vou colocar é, não sei, talvez eu vou colocar no thumbnail. Vamos ver o que eu vou colocar na thumbnail. Mas eu poderia colocar. Eu não sei, mas sei que foi assim. Gente, Deus abençoe vocês. Gostou do vídeo, do bate-papo nosso? Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seu comentário positivo. Compartilhe entre os amigos. Eu te espero na próxima. Hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.